Pulgar é punido novamente e desfalca o Flamengo por mais 4 jogos. Carrascal, da mesma forma, é punido novamente pelo STJD. Se é novo por aqui, por favor, esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, Sport TV, Grupo Globo, programa Troca de Passes, trazendo todos os bastidores desse amasso do Mengão. Flamengo 4, Independente Medellín 1. Fora as oportunidades perdidas, fora a lambança do Carrascal. Isso e muito mais para vocês. Vamos pro vídeo. Para mim foi. Dá para dizer que a exibição do Arrascaeta contra o Independiente Medellín foi a melhor dele na temporada até aqui, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon. Todo mundo que assiste ao Troca. Olha, puxando pela memória aqui, se não foi a melhor, foi muito próximo disso. Mas eu acho que foi a melhor, sim. Não me lembro de outra. Essa temporada é tão boa quanto essa Agora, de hoje, né? É impressionante. A gente está se acostumando, não era acostumado nos últimos anos, por ser um país muito exportador de jogadores, e agora com a pujança econômica dos principais clubes do Brasil, você tem mais essa estabilidade de jogadores que ficam muito tempo aqui. Eu não me lembro há quanto tempo a gente não tinha 2 jogadores decidindo jogos com tanta frequência para um clube grande do Brasil durante 7 anos, como Bruno Henrique e Arrascaeta. A importância, o impacto, a representatividade deles em campanhas em anos seguidos, né? Sim. É muito impressionante isso. Quase não tem uma fase, né, mano? É um nível... Pensar assim, o quanto eles são recorrentes na arte de desequilibrar jogos é muito regular, né? Muita regularidade. Você pode até dizer que teve um momento que muita gente chegou a questionar. Eu até tive dúvida em dado momento se uma renovação recente de 3 anos que o Flamengo fez com o Bruno Henrique, como ele chegaria a esse momento do contrato, se era um risco. O Arrascaeta teve um períodozinho ali que ele foi criticado por uma queda de... Mas isso acho que faz parte da trajetória de qualquer jogador do mundo. Se você pega o cenário como um todo, é muito impressionante o impacto desses jogadores desde 2019. É a 8ª temporada, né? É uma coisa raríssima que a gente não está acostumado a ver no futebol brasileiro e que combina, por outro lado, a gente pode falar de parte tática do jogo, de como as coisas se desenrolaram, mas jogos como o de hoje, em que você faz algumas trocas no time, olha o Flamengo jogando, a qualidade técnica do elenco, ela é brutal, né? Evidente que tem trabalho, tem parte tática, tem movimentação, tem mobilização dos jogadores, tem um monte de coisas que envolvem um jogo de futebol. Mas no fundo, no fim das contas, é impressionante, é muito alta para os padrões do continente sul-americano a qualidade técnica desse elenco do Flamengo. É isso, e hoje tanto a Arrascaeta como o Bruno Henrique jogaram muito bem, mas tiveram uma companhia de peso. Mais de uma, na verdade. Lino. Mas uma especialmente, acho que vale ser ressaltado, que é de Samuel Lino, né, que vem crescendo junto com o time. Muito hoje uma belíssima exibição do Lino, né, Ramon? Boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite, Ótimo. Mansur. Boa noite para quem está com a gente acompanhando o Troca de Passes. Sim, o Lino vem se consolidando cada vez mais com o Jardim, né? E a gente até brincava assistindo o jogo, né? O contexto pode fazer o jogador, como é curioso. Por exemplo, no Atlético de Madrid com o Simeone, um jogo totalmente posicional, o Lino voava. Né? Fez uma temporada 22, 3, não? 24. Ok, dos sonhos. Vem pro Flamengo com o Felipe Luiz, um jogo posicional também. Ele inicia bem e aí tem a oscilação que é natural para qualquer jogador. Ele não consegue desenvolver o que a gente esperava, que ele já fosse o impacto que a gente imaginava que ele fosse ter de imediato, ele não teve. Troca o técnico, aí entra o contexto, entra a confiança, entra a relação, não que ele tinha relação ruim, óbvio, com o Felipe, ele volta a atuar numa maneira mais livre, né? Com mais liberdade de movimentação. Muitas das vezes hoje o Lino estava caindo pelo lado direito, fazendo um corredor pelo lado direito, fazendo facão pelo lado direito, com muita liberdade de movimentação. E é isso, né? No futebol, o contexto faz muito o jogador. E o Lino tem crescido muito de desempenho. Paquetá fez um excelente jogo e Everton Araújo fez um excelente jogo mais uma vez. Pois é, muita gente jogou bem hoje no Flamengo, né? O Flamengo fez uma bela exibição. O jogo parecia estar na mão quase que o tempo todo. Uma leve desconfiança ali antes do final do primeiro tempo, né? O Medellín começou a ficar mais perigoso, depois do empate, inclusive, um empate doado pelo Flamengo, né, praticamente.
E ali o Medellín, em alguns momentos, rondou um pouco a área do Flamengo. Mas depois o Flamengo voltou a controlar absolutamente todas as ações do jogo e muita gente jogou bem, como eu vinha dizendo. Eu acho que a exceção hoje foi o Carrascal, né, Mansur? Claramente. O Carrascal fez um jogo abaixo, não pela perda da bola. Foi o pior né? da Porque faz partida, parte do futebol, errou você tudo, Gol tem perdido, muito você erro. falou. Não, a bola Lance que do ele perde gol. dá o gol. E tem o gol perdido no início do jogo. Ah, é Também, verdade. verdade. Uma Que é muito furada claro. inacreditável, a 1 metro da linha fatal, ele perde. Mas, e ele acaba perdendo a bola que dá o Isso, gol. dá origem ao gol, é, naquele momento. do Medellín. É isso. Mas ele fez um jogo abaixo do padrão do time, né? Porque o padrão todo foi bom, assim. Os jogadores todos fizeram um bom jogo. O Carrascal esteve um pouco abaixo, né? E assim, não é que ele estava fora do jogo, que ele não estava se entregando, ele não estava acertando. Exato. É. Era acerto técnico mesmo, a coisa não estava acontecendo para ele. Ele destoou um pouquinho do Flamengo. É evidente que aí vai ter um monte de questões no jogo, né? Defensivamente, o Independiente Medellín era um time muito confuso para defender, assim. A facilidade com que... Espaçado, né? E como o Flamengo hoje, em muitos momentos do jogo, tem os dois laterais passando e os 4 jogadores de dentro movendo muito, ainda tinha a chegada do Paquetá hoje vindo de trás, né, como um camisa 8, como um segundo homem de meio, era muito fácil nessa movimentação você gerar espaço, porque era um time que fazia algumas perseguições, encaixava às vezes no setor, fazia algumas perseguições, era fácil tirar os defensores de lugar e criar espaço para infiltração, ataque, profundidade, atacando esses espaços o tempo todo, o Flamengo chegava. E como a questão que eu falava da qualidade técnica, é porque tudo que o time especialmente em momentos em que esses jogadores estão fisicamente bem, estão numa noite boa, a facilidade para executar qualquer tarefa do jogo ela é muito grande, né? As jogadas saem, o passe sai correto, o posicionamento é correto, a finalização é boa. É um nível técnico, um refino muito grande, que acaba solucionando as jogadas de uma maneira mais frequente no jogo, né? Especialmente quando o adversário está tão espaçado como estava o Medellín hoje, né? Uma defesa muito vulnerável. Assim, Meio né? campo muito vulnerável. Muito mal, a gente né? via os 3 homens de frente do Medellín abdicando muitas das vezes da marcação. Paquetá e Everton Araújo, nas costas desses 3 ou desses 2 atacantes do Medellín, tinham muito espaço para poder jogar, né? Receber esse passe e iniciar a jogada. E o que eu mais gostei foi a resolução do Flamengo, o entendimento que teve para acelerar o jogo. E acelerar o jogo, que eu digo, não é correr com a bola ou correr sem a bola, que o Flamengo também fez muito bem essas 2 ações. É resolver com passes de primeira. A bola entrava numa zona que atraía a marcação no centro do campo do Medellín, o Flamengo com um toque de primeira, por ter esse refino, pelo gesto técnico ser muito bem feito, conseguia se livrar da pressão e aí pegava os laterais passando em velocidade, pegava o Lino passando em velocidade, pegava o Rascaeta com tempo ou em velocidade para dar o passe, como ele deu para o gol do Bruno Henrique. Enfim, o Flamengo solucionou o seu jogo de uma forma muito eficaz hoje. É curioso, assim, né? Quando a gente vê os times brasileiros, especialmente o Flamengo nesse momento, né? Com o elenco, com o poderio financeiro que tem, quando joga contra um adversário mais comum, sul-americano especialmente, que não estão tão acostumados a esse desnível de enfrentamento, né? Porque nos seus países não encontram esse tipo de jogo, né? E vem ao Brasil jogar no Maracanã contra o Flamengo com jogadores no nível que o Flamengo tem, eles devem pensar, pô, esses caras são egoístas, né? Não me emprestam muito a bola, só eles brincam, não me deixam quase chegar perto do gol, porque é o que parece, né? É um certo egoísmo do adversário e falou, pô, a bola é minha, quem brinca aqui sou eu, quem vai se divertir no jogo sou eu, quem vai criar as oportunidades. Nem sempre é assim, mas muitas vezes tem acontecido tamanha a diferença do Flamengo para os times mais comuns da América do Sul, né? Porque, agora, o que a gente vê muitas vezes, tem visto na Libertadores... E só para terminar, às vezes os jogadores ainda saem inconformados de campo porque só fizeram 4. Mas isso é bom. Mas isso é bom. Porque tiveram oportunidades para fazer mais gols do que 4. E às vezes isso acontece ainda. O jogador sabe, pô, podia ter feito o meu gol ali, bababá, não é? Porque é uma realidade, não é um exagero, né? Arrascaeta Muitas vezes tem passado isso. Mas o que tem acontecido também muito na Libertadores e mais ainda na Sul-Americana, embora aí seja uma competição com algumas características peculiares, é que nem sempre essa diferença técnica, econômica, ela está se manifestando em todos os jogos. A gente daqui a pouco vai falar de um Palmeiras que teve um jogo bastante... foi um jogo que teve incerteza até o apito final. Mas o caso hoje é que o Flamengo impôs isso, né? O Flamengo conseguiu impor a sua superioridade de uma maneira muito clara. E
aparentemente, caminha para uma fase de grupos que ele não tem há alguns anos na Libertadores, né? Mais tranquila, né? Com uma tranquilidade, liderando o grupo, vai ter o que provavelmente vai ser o jogo mais difícil dessa fase de grupo, que é o jogo com o Estudiantes em La Plata na terceira rodada. Tem um espacinho agora com algumas semanas livres de Libertadores, tem Copa do Brasil antes e tudo, mas o Flamengo, ao que tudo indica, vai se encaminhando para chegar às rodadas finais da Libertadores sem preocupação de classificação em relação à passagem de fase, mas tentando ser um dos melhores times dessa fase de grupos. E já abriu 5 pontos, por exemplo, para o terceiro colocado do grupo, né? O Flamengo tem 6 nesse momento, e o Estudiantes tem 4. Venceu na terça-feira o Cusco por 2-1 na Argentina. O Independiente Medellín tem 1 ponto no empate na primeira rodada com o próprio Estudiantes, o jogo lá em Medellín, e o Cusco jogou 2, perdeu as 2, perdeu em casa para o Flamengo e também perdeu hoje para o Estudiantes. Se o Flamengo pontuar em La Plata, ele praticamente pavimenta o caminho para ser primeiro do grupo. Vai ter e vão faltar 2 jogos em casa, mais os Estudiantes em casa, que pode ser um jogo um pouco mais difícil, mas é possível que ele se consolide aí como primeiro do grupo. E pode caminhar, inclusive, para ter a melhor campanha, né, dessa fase de classificação. A ver o que vai fazer nesses 2 jogos fora de casa, são os mais difíceis, né, Mansur? Isso. Jogar em Medellín contra o Independiente, apesar da diferença técnica, vai ter estádio cheio, a torcida do Independiente é uma torcida que vai ao estádio. E em sequência, né? La Plata com o Estudiantes, depois Medellín. Só que aí depois ele vem para fazer os 2 últimos em casa. E La Plata nem se fale, né? Estudiantes também é um time que leva muita gente ao estádio, vai enfrentar lá no Luiz Hirsch, vai enfrentar estádio cheio. Aí você está vendo a classificação do grupo do Flamengo. Mas tendo ainda Estudiantes e Cusco em casa, né, se imagina que o Flamengo vá para fazer uma das melhores campanhas, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, quando tem sofrido um pouco mais para... Concordo plenamente, né? Esperamos, sim. A gente sabe que o jogo mais complicado mesmo desse daí é contra os Estudiantes. Tanto no Maracanã como na Argentina, é um jogo complicado. A gente sabe, né, da qualidade do Estudiantes, embora tenha perdido seu treinador, que agora está primeiro. É um time enjoadinho. Agora eles têm a dificuldade de vencer o Cusco, ganharam por 2-1, no sufoco. Não posso deixar se enganar, né? Cada jogo é um jogo. Eles vão vir com a vida para poder ganhar do Flamengo. A gente sabe como é que funcionam as coisas. Bom, vamos falar agora sobre algo nada bom. Complicado que aconteceu. Mas vamos lá. Primeiro vamos para aqui pro Carrascal. Lembre-se que o Carrascal tinha sido punido pelo STJD. Depois o Flamengo entrou com efeito suspensivo. Aí depois o STJD diminuiu a pena. Né? Agora sai um novo julgamento para o Carrascal. O que é que acontece? Nova suspensão. Carrascal recebeu suspensão 2 jogos, né, pelo cartão vermelho contra o Fla-Flu, e amplia um período de jogos, né, organizado pela CBF. Agora o colombiano ficará fora de 4 jogos, incluindo o clássico contra o Vasco. Bom, 4 jogos fora. Vai ficar fora agora contra o Bahia, contra o Vitória. Eu não lembro quem o Flamengo joga no outro final de semana, né? São 4 jogos seguidos que o Carrascal estará fora. Além do Carrascal, Pulgar também foi punido pelo ST. Cartão vermelho contra o Red Bull Bragantino, aquela entrada desleal, né? Aquele soco que ele deu no jogador do Bragantino. Pulgar é punido com suspensão de 4 jogos pelo STJD por conta da expulsão contra o Red Bull Bragantino pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogador já cumpriu uma das punições contra o Santos e perderá apenas 3 partidas. Atlético Mineiro, Bahia e Vitória, né? Atlético Mineiro brasileiro, Bahia também brasileiro e Vitória pela Copa do Brasil, tá bom? Esses 3 jogos o Eric estará fora. Temos o Paquetá, né, que fez o primeiro gol aí na Libertadores. Vamos lá. Artilharia na temporada, de acordo aqui, informações coletadas pelo Coluna do Fla. Pedro, 12 gols na temporada. Só foi o Leonardo Jardim, chegou, colocou ele para jogar, já tem 12 gols. E o gol de ontem foi um golaço, né? Lá, Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Brasil e Alemanha 2-0, aquele gol de biquinho do Ronaldo, bem parecido com o do Pedro, né? Inclusive o Pedro já fez um gol parecido com esse. Aí
Paquetá, 6 gols na temporada. Arrascaeta, 5 gols. Samuel Lino, 4 gols, jogou muito ontem. E Bruno Henrique, nem se fala, 4 gols marcados na temporada. Esses são artilharia, né? Esses são os artilheiros do Flamengo na temporada. Mas coloque aí nos comentários sua opinião. Lembrando, domingo, só conferir aqui, 7h30 da noite. Domingo, 7h30 da noite, Flamengo e Bahia no Maracanã. Com certeza, casa cheia. Jogo importantíssimo o Flamengo brigar aí pela liderança do campeonato. Secando o Palmeiras e o Flamengo fazendo sua parte. Estamos mais perto do que nunca, tá bom? Espero ter gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, Sport TV, Grupo Globo, programa Troca de Passes. Valeu.